Acabou a moleza. Flamengo toma a decisão e avisa ao mercado exterior que jogador titular só sai pela multa. Mengão confirma empréstimo de Matias Vinha ao River Plate. E mais, saiba tudo sobre os 4 goleiros que estão na mira do Flamengo. Thiago Almada disponível. Torcida faz pressão. E Mengão observa com carinho a situação do meio argentino. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Por falar em quinta-feira, hoje tem Quinta Top com R$40 mil no Pix 1 milhão. Você pode concorrer adquirindo seus pontos, clicando aqui no link, no comentário fixado, e no dia 16 tem R$1 milhão. Isso mesmo, tá tudo aqui embaixo no link, no comentário fixado. Olha, tem muita gente me perguntando quando é que o Flamengo estreia na temporada 2026? Qual será o jogo, em que os titulares estarão em campo? Bom, vamos trazer aqui tudo o que vai acontecer nessa próxima semana, nos próximos dias. Amanhã, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, acontecerá a apresentação do zagueiro Vitão, primeiro reforço do Flamengo para a temporada. José Boto estará presente, recebendo os jornalistas lá no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. No dia 11, a equipe sub-20 estreia pelo Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O elenco principal se reapresenta no dia 12 de janeiro, segunda-feira. E a tendência é que os principais jogadores do Flamengo estreiem na temporada 2026 no Campeonato Carioca contra o Vasco, no dia 21 de janeiro. E o Flamengo tem uma sequência já pesada no final do mês. Enfrenta o Vasco no dia 21, clássico dos milhões. Aí no dia 25 enfrenta o Fluminense. São 2 clássicos seguidos. Vasco dia 21, Fluminense dia 25. E no dia 28 o Flamengo enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. É a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Olha aqui a agenda do Flamengo, hein? E depois desse jogo contra o São Paulo, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Então essa aí tá a agenda do Flamengo. A tendência é o Flamengo estrear contra o Vasco dia 21. Se o Flamengo não estrear contra o Vasco dia 21, pode ser que estreie no dia 25 contra o Fluminense. Não acho que os jogadores irão a campo contra o São Paulo, faltando aí poucos dias para esse jogo contra o Corinthians, enquanto que a equipe do Corinthians já estará mais adaptada, enfim, já vai iniciar antes a pré-temporada. O Flamengo retardou um pouquinho por conta das férias aí dos jogadores. Mas nessa reapresentação, é aquela reapresentação que o Flamengo vai ver, qual jogador saiu um pouquinho do peso, comeu demais nas férias, quem é que tá bem, quem é que tá mal, Então vai depender aí da avaliação e dos resultados dos atletas para os primeiros jogos do ano. Mas é possível que o Flamengo estreie contra o Vasco, que seja um time misto, Mas já vê aí as caras que a gente está conhecido, que a gente já conhece, desse elenco. Então a tendência é que o Flamengo estreie no clássico contra o Vasco, na sequência tem clássico contra o Fluminense, na sequência tem estreia no Brasileirão contra o São Paulo, e depois é a Supercopa do Brasil, o primeiro título, hein? Primeiro título, dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Olha aqui, gente, acabou a moleza. O Flamengo tomou uma decisão e avisou o mercado exterior o seguinte: jogador titular só sai pela multa, doa a quem doer. Uma reunião feita entre Boto, BAP e até o Felipe Luiz participou, e a gente teve alguns exemplos aí recentes, foram os casos aí do zagueiro Léo Pereira e do meia Carrascal. O Léo Pereira recebeu uma solicitação, um interesse do Cruz Azul e também do West Ham na Inglaterra, e o Flamengo falou assim, só sai pela multa. Carrascal, o Olympique de Marseille queria a contratação do Carrascal. O Flamengo falou, só sai pela multa. Então,
acabou a moleza, né? Não tem aquela de começar a negociar e tudo mais. O último jogador que saiu aí do Flamengo, né, os dois últimos, podemos dizer assim, saíram por 25 milhões de euros. Nos casos do Wesley, já estava apalavrado com a Roma, e o Gerson, que o Zenit pagou a multa rescisória. Dois titulares, né? Os dois últimos titulares que o Flamengo perdeu. Os outros jogadores não eram titulares ou não iriam seguir no plantel do técnico Filipe Luís em 2026, tanto que já tivemos algumas saídas, inclusive o Flamengo divulgou aí, né, a saída, o empréstimo de Matias Vinha, que não era considerado titular pelo técnico Filipe Luís, muito pelo contrário, ele era a terceira opção da lateral esquerda, e o Flamengo vai ter aí 2 jogadores por posição no máximo, não vai ter mais 3 como tinha no ano passado. E aí, o que você achou dessa atitude do Flamengo de endurecer a venda dos seus atletas titulares para a Europa ou para outros mercados? Tá certo? Tá correto? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, falei aqui que o Flamengo emitiu uma nota oficial confirmando o empréstimo do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha ao River Plate. O comunicado foi esse. O Clube de Regatas do Flamengo informa que oficializou o empréstimo do lateral esquerdo Matias Vinha ao River Plate da Argentina até dezembro de 26. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Atualmente, Vinha tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028. O clube deseja sorte e sucesso ao jogador nesta nova etapa da sua carreira. Esse aqui é aquele empréstimo barra venda, tá, gente? Por quê? O Flamengo condiciona a obrigação de compra do Matias Vinha, caso ele atinja lá um determinado número de jogos, mas assim, que não é um número surreal. Por exemplo, tem que estar em campo em metade dos jogos do River Plate na temporada. Eu não sei, não li o contrato, mas é algo assim, sabe, que dá para acontecer. Se o Vinha chegar lá e arrebentar, ele será titular absoluto do River, não tem a menor dúvida, até porque ele vem sendo convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia em todas as vezes, só não teve aí muitas chances com o Filipe Luís após o lateral uruguaio retornar da lesão. Vamos falar aqui dos goleiros do Flamengo, hein? O Mauro César Pereira, jornalista, trouxe aí em seu canal que os goleiros que o Flamengo tem na mira são esses: Endriel, do Gil Vicente, Pedro Morisco, do Coritiba, Gabriel Brazão do Santos e Micael do Atlético Paranaense. E a gente listou aqui pontos fortes, fracos, principais virtudes desses 4 goleiros que estão na mira aí para substituir o Matheus Cunha, que foi para o Cruzeiro. Vamos iniciar falando de Gabriel Brazão do Santos. Pontos fortes: ele é muito forte em interceptações longas, o manuseio com a bola e defesas difíceis. Superou rivais em 64 das situações na temporada 2025. Pontos fracos: problemas de posicionamento e alcance em alguns jogos. Principal virtude é a consistência em defesas complicadas, sendo uma opção sólida para o Flamengo. Já Pedro Morisco, do Coritiba, os pontos fortes: excelente em defesas de pênalti, bom manuseio de bola, interceptação em lançamentos longos. Destaque da Série B 2025, com 17 grandes defesas e a defesa menos vazada. Pontos fracos: pode cometer erros em momentos cruciais, segundo críticas de torcedores. Principal virtude: segurança nas saídas de gol e consistência, com grande potencial para a Série A. Esse é o Pedro Morisco, do Coritiba. Endriel, do Gil Vicente, que está negociando tanto com o Flamengo quanto o Botafogo. Pontos fortes: presença física, ele tem 1,89 m, agilidade em duelos e reflexos rápidos, brilhando em jogos importantes. Pontos fracos: dificuldades em pressão alta e manutenção de posse. Principal virtude é a consistência e o potencial de crescimento aos 24 anos, atraindo olhares de grandes clubes. E por último, não menos importante, o Micael, do Atlético Paranaense. Pontos fortes: bom em pênalti, interceptações longas, com reflexos em alta pressão. Pontos fracos: fraquezas em saída do gol e consistência em jogos intensos. Principal virtude: habilidade em defender pênaltis e potencial como jovem talento. Qual desses 4 você queria ver no Flamengo? Micael, do Atlético Paranaense, Endriel, do Gil Vicente, Gabriel Brazão do Santos
o Pedro Morisco do Coritiba, segundo o jornalista Mauro César Pereira, são os 4 goleiros na mira do Mengão. Bom, antes de falar aqui do Thiago Almada, eu queria lembrar você que está rolando aí o Shopping do Rafla. Você escolhe o seu produto, compra, chega na sua casa, é produto oficial, produto licenciado, com lojas oficiais, é tudo aqui, não precisa nem sair do vídeo. Tem aqui, ó, em algum lugar, a aba Produtos. E aí você confere todos os produtos, né? Bota lá na opção de busca, tem todas as camisas, modelos, tamanhos, valores, e você recebe aí a encomenda na sua casa. É o Shopping do Rafla, novidade aqui da plataforma. Gente, ontem a gente trouxe a informação de que o Atlético de Madrid colocaria o Thiago Almada na lista de vendas em 2026, já agora, nessa janela do início do ano. E é verdade, tá? O Thiago Almada não teve muitas oportunidades com o Simeone desde que foi comprado junto ao Lyon, e esse jogador está sendo aí vendido. Alguns clubes, inclusive, já estão sinalizando interesse na contratação do meia argentino. Após o nosso vídeo de ontem, 5 clubes, isso mesmo, 5 clubes brasileiros entraram em contato com o representante do Thiago Almada. Um deles foi o Grêmio, que a gente revelou ontem aqui, e o Grêmio parece que já desistiu por entender que o valor é alto. E o Grêmio não é um clube aí que está bem financeiramente, né? E outros 4 clubes brasileiros entraram aí em contato com o representante do Thiago Almada. Falei que o que pesa a favor do Flamengo, em caso de uma possível contratação, se o Flamengo quiser de fato contratar o Thiago Almada, que é um baita reforço, um grande jogador, dispensa comentários, na minha opinião viria até para ser titular, tem aí a questão do elo com o Atlético de Madrid. De todos os clubes brasileiros, o Flamengo é quem tem a maior proximidade por conta do José Boto, por conta do Felipe Luiz, por conta do Samuel Lino, do Saul Niguez, enfim. Então o Flamengo não seria problema, né, chegar no Atlético de Madrid para perguntar, enfim. Porém, o Flamengo já começa a sinalizar com o interesse, que é diferente de proposta. O Flamengo está observando a situação do Thiago Almada. É claro que é um jogador que está no scout do clube, mas, como eu disse ontem, não é prioridade a posição do Thiago Almada. O Flamengo quer um goleiro, o Flamengo já trouxe um zagueiro, que é o Vitão, que será anunciado amanhã, o Flamengo quer um volante e o Flamengo quer um atacante. Essas 4 posições não são posições do Almada. A posição do Almada é 10, é a Arrascaeta, é meia de ligação. Ele faz a bola girar ali no meio, ele dita o ritmo do jogo. Mas é um jogador que sempre dispensa comentários, né? Seria titular em qualquer elenco do futebol sul-americano, eu não tenho a menor dúvida. E o Flamengo já começa a olhar com carinho. Mas qualquer novidade, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você. Eu volto ainda hoje com tudo sobre o Mengão. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!